aonde vamos começar às 10 horas da noite. Se você veio neste horário, subentendo ou entendo que você não vai poder voltar. Mas se você puder permanecer até na vigília, você não vai se arrepender. Daqui a pouquinho na vigília tem uma outra palavra, um outro assunto, um outro propósito. A Bíblia diz no Salmo 69, versículo 19: disse o salmista Davi: porque tens conhecido a minha afronta. A grande verdade é que todo dia as pessoas, nós temos sido afrontados. Às vezes a afronta é uma enfermidade, a afronta é a chamada crise. Ontem, essa semana, me falaram de um diagnóstico que eu fiquei assim um pouco assustado. Falaram assim para mim: pastor, eu sou sobre o último levantamento, diagnóstico do homem. Eu falei: não, o que aconteceu? Ele falou: em 2015, cerca de 50 mil pessoas em Manaus perderam emprego. Não é muita gente, pessoal? É uma cidade. Tem cidade aqui no estado de Manaus, ou no estado aqui do Amazonas, que não tem 50 mil habitantes. Isso é uma afronta. E hoje, daqui a pouquinho, às 10 horas, nós vamos buscar a Deus. Vai ser um outro culto, uma outra mensagem. Aqui que eu vou pregar para você agora é o que eu preguei o dia todo. O que eu vou pregar na vigília é uma outra mensagem, um outro propósito. Os pastores estarão comigo, meia-noite vamos fazer um grande clamor por Manaus, pelo estado do Amazonas, pelo Brasil, por essa nação. A Bíblia Sagrada diz que o nosso Deus, Ele é um Deus de toda a terra, que cura, que sara, que liberta, que abençoa. A Bíblia diz que se o povo que se chama pelo nome se humilhar e orar, e buscar a face, se converter dos seus maus caminhos, Deus vai ouvir a nossa oração. Ele vai sarar a nossa terra e vai ouvir a nossa oração. Eu creio nisso. Se você depois puder permanecer, esse culto vai acabar no máximo até as 9, 10 horas até a vigília. Jesus vai lhe abençoar. Se não puder permanecer, faça um voto na sua casa. Quando chegar meia-noite em ponto, aqui nós estamos clamando. Você vai clamar na sua casa, por cada pessoa que você conhece. Vai ser o clamor por Manaus, o clamor pelo estado do Amazonas, o clamor pelo nosso país. Vamos clamar, pessoal. A Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Apesar da vigília, hoje tivemos gente o dia todo, um pouquinho menos que o normal, mas gente em todos os horários. E daqui a pouco ainda vamos ter a vigília. Jesus, como sempre, é bondoso, e Ele certamente Ele vai lhe abençoar. A vigília vai terminar meia-noite. Eu vou ficar só um pouquinho. Então não fique, porque o momento, o ápice da vigília vai ser meia-noite, momento em que vamos fazer o grande clamor pela cidade, pela nação. Então você que vai ficar ou voltará para a vigília, não saia antes da meia-noite, porque meia-noite em ponto, um pouquinho antes, vamos começar o grande clamor. Alguns minutos ali clamando a Deus. Vou chamar vários pastores para orar comigo, clamando a Deus por essa nação. E Deus vai sarar essa nação, pessoal. Haverá diferença nesse nome de Jesus. Serão 3 vigílias. Essa é a primeira delas. Hoje eu não vou poder ficar, então volte na vigília que vem. Quando vai ser a próxima vigília? Dia 20/11, numa sexta-feira, feriado da consciência negra. E a última vigília vai ser no dia 7/12, que não é sexta, será uma segunda-feira, com a presença do pastor e cantor Fernando Lima. Então já fica aí o meu convite para todos vocês, que você possa vir de coração aberto, mas vir assim para lutar, para guerrear, porque o nosso Deus vai lhe dar graça, vai lhe dar vitória, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vai ser uma bênção nesse nome de Cristo. Antes de eu lhe pedir para você abrir a Bíblia, vamos mandar mais uma bênção para o azeite. Daqui a pouquinho na vigília eu vou levar o azeite para lá para consagrarmos. Sexta-feira que vem vai ter uma escada aqui no lugar da fonte. Você vai subir pela escadaria, subir no altar, e você vai entrar. Eu vou estar ali naquele local. Você vai jogar o seu pedido de oração lá dentro. Eu vou lhe entregar do óleo de mais de 100 mil orações. Manda a bênção para lá, queridos. Jesus, o dia 30 está se aproximando. Sexta-feira que vem, meu Deus, será o grande dia tão esperado. Aquele dia, meu Pai, de bênção, de milagre, de maravilha. Aquele dia, meu Deus, em que coisas extraordinárias o Senhor cumprirá na vida, meu Deus, de cada uma dessas pessoas. Eu estou pedindo, meu Deus, cada oração uma bênção especial. Meu Deus, uma bênção nova, uma bênção diferente. Meu Deus, eu quero que o Senhor, meu Pai, coloque ali a unção da sabedoria, da inteligência, para que a pessoa possa, meu Deus, sobressair sobre todas as áreas, sobre todo negócio, sobre todo pleito, sobre toda dificuldade.
que essa pessoa possa sobressair e vencer em nome de Jesus. Eu abençoo a vida dessa pessoa e eu te coloco mais unção sobre esse azeite. A unção de Deus para grandes coisas em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Amém, amigos. Vamos para a mensagem que é Juízes capítulo 6. Eu estou já há 2 semanas, hoje a terceira, falando sobre algumas lições que a convocação de Gideão nos deu. Sexta-feira estamos nessa campanha, vindo junto às águas. É a guerra, é o combate contra a dificuldade. Em nome de Jesus. Juízes capítulo 6. Já vimos algumas coisas em 2 semanas. Hoje eu vou estudar os versículos 8, 9 e 10. Juízes capítulo 6, versículos 8, 9 e 10. Daqui a pouquinho você vai vir junto a essa fonte das águas. Deus falou que ali Deus separou quem era valente e quem não era, pessoal. Ainda hoje eu vou lhe entregar de uma cartela. Para a semana que vem você trazer o seu primeiro dos 7 pedidos que você vai colocar diante do altar de Deus. Acharam? Versículo 8 diz assim, eu vou ler, capítulo 6, versos 8. E enviou o Senhor, o que, pessoal? Um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Olha aqui para mim, por favor, um instante. Deixa eu resumir o que nós aprendemos. Desde a primeira semana, estou na terceira semana nessa mensagem. Nós aprendemos que os filhos de Israel fizeram o que era mal. E quando eles fizeram aquilo que era mal, Deus os entregou. Deus perdeu o compromisso. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. A Bíblia chega a dizer em 2 Samuel 22, 22: para com os fiéis Ele é fiel, para com os retos Deus será reto, para com os justos Ele será justo. Mas ao contrário também, se você for infiel, Deus não vai ser fiel a você. Ele é fiel à sua palavra, não a você, não a mim. Então o nosso Deus, a fidelidade dele está sujeita à palavra dele. Mas se você não cumprir mais o que a Bíblia diz, Deus não será fiel para contigo. Ele não poderá exercer, cumprir, manifestar na sua vida a fidelidade dele. Para que Deus cumpra a fidelidade dele na sua vida, você precisa ser fiel a Deus. Eles foram maus, foram infiéis, Deus os entregou. Deus disse: eu não vou ser mais contigo. Durante 7 anos comeram o pão que o inimigo amassava. Eles vinham, pegavam o melhor da terra, pisoteavam o resto que sobrava e iam embora. Um dia o Gideão disse: basta, eu vou fazer alguma coisa. Mas nesse meio tempo, a Bíblia Sagrada diz que o povo clamou. Foi onde eu parei na semana passada. Por que o povo clamou? Porque eles queriam a Deus? Não, eles clamaram por causa do problema. E a semana passada eu terminei dizendo que o seu amor para com Deus deve ser incondicional. Você não tem que amar a Deus condicionado a um resultado. Se Deus me abençoar, Deus, eu te amo. Se Deus não me abençoar mais, eu vou virar as costas. Não faz isso não. O seu amor a Deus deve ser incondicional. Se você amar a Deus incondicionalmente, Jesus disse: eu amo aqueles que me amam. Jesus falou. E aqueles que me amam, olha que coisa linda, Jesus falou: eu vou me manifestar a eles. Quando você amar a Deus incondicionalmente, como disse Abacuque: ainda que a terra não floresça, que a figueira não produza fruto, que a vaca não dê mais leite, eu continuarei confiando em Deus. Quando você confia em Deus incondicionalmente, Deus vai se manifestar na sua vida. Ele vai lhe abrir portas, Ele vai lhe trazer socorro, solução. Ele vai te guardar, Ele vai te livrar, Ele vai te proteger e te abençoar em todas as áreas. Aí eles clamaram a Deus novamente. Por que eles clamaram a Deus? Porque eles queriam a Deus? Não, por causa do problema. Tem gente que só ora por causa do problema, só vem à igreja por causa do problema. Não é errado, Deus tem solução, Ele tem cura, Ele tem prosperidade, Ele tem milagre. Mas o bom é que você busca Deus porque você o ama. O bom é que você busca Deus porque você o quer, porque você o deseja, porque você necessita. E quando eles clamaram por ajuda, qual era a necessidade deles? Vocês lembram? Estavam em guerra, estavam com fome,
estava sendo humilhado. Quando eles clamaram a Deus, Deus não mandou exército, Deus não mandou comida, Deus não mandou um carro forte despejar dinheiro, Deus não mandou recurso material. Versículo 8, Deus mandou o que, pessoal? Um profeta. Deus mandou um profeta. Qual é a função do profeta? Falar a palavra de Deus. Então, quando eles clamaram por socorro, preste atenção, Deus não mandou recursos materiais, mas Deus mandou uma palavra. E aquela palavra que fez a diferença. E o que muitas vezes a pessoa não entende ao vir à igreja, que a pessoa vem para a igreja, ela se converte, e ela fica esperando que Deus mande um carro forte, cheio de dinheiro na casa deles. A pessoa fica esperando que Deus mande o doutor passar alguém na fila, um parente na fila, para ser atendido, para ser curado. A pessoa fica esperando que alguém o ligue com uma porta, dizendo: olha, eu tenho aqui para você uma porta, um cliente, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E às vezes você se esquece, você não presta atenção de que quando você pede uma palavra, um socorro para Deus, Deus ele manda o socorro. Como? Mandando para você uma palavra. Quando Deus te manda uma palavra, Ele está te mandando um milagre. Porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. O que é a fé? O que é a palavra? Jesus, a Bíblia explica, Efésios capítulo 6, as armaduras do Espírito. Fala do capacete, fala da couraça, capacete para proteger a mente, couraça para proteger o coração, fala do broquel para a defesa, fala do escudo, mas fala também da espada. E quando chega na parte da espada, a Bíblia diz assim: porque a espada é o quê? A palavra de Deus. Então, quando você clama por socorro, Deus ele vai te dar uma palavra. E a palavra de Deus é o que mesmo? A espada. Então a espada é uma arma de ataque. Quando você vem à igreja clamando por uma ajuda, por um milagre, Deus vai te dar uma espada, uma palavra. Entenda que a espada é uma arma de ataque. Não é uma arma de defesa, para você ficar: Deus, por favor, não deixe isso acontecer comigo. Não! A espada é uma arma de ataque. Quando Deus te dá uma palavra, Ele está te dando condições para você ir para cima do seu problema, para você enfrentar o teu leão, para você enfrentar o teu gigante. Eles estavam aflitos, vieram a luta, vieram a afronta, vieram a dificuldade, vieram o problema, e eles clamaram: socorro, Deus. E eu repito, Deus não mandou exército, Deus não mandou soldados, Deus não mandou espada, Deus não mandou comida, mas Deus mandou uma palavra. Olha o ministério de Jesus Cristo. Às vezes tem pessoas que, por não entender, eles acham que Jesus Cristo passava pela rua dizendo: ó, fique curado, levante e anda, abre os olhos. Não, Jesus não fazia isso. Antes de Jesus curar uma pessoa, Ele ensinava. O ministério de Jesus, primeiro Ele ensinava. Depois que Ele ensinava, Ele usava o poder de Deus. Ele dizia ao doente: levante e anda. Dizia ao paralítico: levante e anda. Ao cego enxerga, ao mundo fale. Ele dizia: seja livre deste mal. Mas que fique claro, quando você clamar por uma ajuda, Deus vai te dar uma palavra. E essa palavra a Bíblia chama de fé. E essa palavra aqui, a fé, é como uma espada, que você deve aprender a usar essa espada. Você deve aprender que a espada é uma arma de ataque. Se Deus te der uma palavra, pode crer que vai funcionar. O cego de nascença, um dia Jesus chegou para ele, cuspiu no chão, fez lá o barro, passou nos olhos e disse: vai no tanque se lavar. Ele foi lá no tanque e se lavou. E diz a Bíblia que quando ele se lavou, ele voltou enxergando. E perguntaram para ele: escuta, você não era cego? Você não pedia esmola ali na esquina? Como é que você foi curado? Ele disse: eu não sei, não vi nada. Eu só sei que um homem chamado Jesus me deu uma palavra. Qual foi a palavra? Vai no tanque e se lave. Ele diz: com aquela palavra, e por causa daquela palavra, eu fui, eu lavei-me, e agora estou enxergando. Como é que o teu milagre vai acontecer, queridos? Quando você aprender que, se você está em aflição, não ache que Deus vai mandar o carro forte, não ache que Deus vai fazer chover dinheiro na sua horta, mas Deus vai te dar uma palavra. Com aquela palavra você vai tomar posse da bênção. Com aquela palavra, o centurião de Cafarnaum disse: Senhor, uma só palavra e o criado vai ficar curado. Com uma só palavra, você vai ver o milagre acontecer na sua casa. Você vai ver o milagre acontecer na sua família. E é isso que Deus quer fazer para você. É isso que Deus quer lhe dar. Eu não vou ler agora, mas Salmos capítulo 100.
E agora? Deixa eu só citar. Cadê aqui? 117, está no meu rascunho aqui. Capítulo 107, versículo 19. A Bíblia diz que Israel precisou de ajuda. E quando eles clamaram por ajuda, Deus enviou uma palavra. E com a palavra Ele os curou, os sarou e os livrou de toda a destruição. A palavra que Deus dá para você, ela trará liberdade. Você lembra de João 8,32? Então conhecereis a verdade, que é a palavra de Deus. E a verdade o que, pessoal? Os liberta. Você está percebendo que o socorro que você precisa não está no carro forte, não está no monte de gente lhe ajudando, não está no monte de gente puxando a corda com você, mas o teu socorro está na palavra. Isaías 1,19 diz: se quiser e se me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Versículo 20, Isaías 1,20: mas se você recusar a minha palavra, a espada vai te devorar. Aquela guerra vai te vencer, aquela guerra vai te destruir, aquela guerra vai acabar contigo. Então o segredo para você vencer é você receber a palavra. E quando você recebe uma palavra, Deuteronômio 28, versículos 1 e 2, a Bíblia diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e tiveres o cuidado de fazer tudo que Deus manda, todas as bênçãos que está escrito na Bíblia vai vir atrás de você e vai te alcançar. Quem recebe essa palavra, pessoal? Diga: eu preciso só de uma palavra. E quando Deus te dá uma palavra, essa palavra é a arma de ataque, é a tua espada para você derrubar o gigante, para você vencer a enfermidade, para você dar a volta por cima. Vamos voltar à nossa lição? Não sair da única frase até agora, gente. Juízes capítulo 6, versos 8. Estou no mesmo lugar ainda. E enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel e lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel. Segunda parte da mensagem: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Segunda parte da mensagem: só traga à memória aquilo que te traz esperança. Vou repetir: só traga à memória aquilo que te traz a esperança. Você pode ter muitos motivos para chorar, coisas, lutas que você enfrentou, leões que você venceu, obstáculos que você superou, mas só traga à memória aquilo que te traz esperança, aquela cura, aquela proteção, aquele livramento. Ontem comentaram lá, e eu guardei isso comigo, há 30, 50 anos atrás, hoje é proibido no Brasil, graças a Deus, mas 30, 50 anos atrás, quando a mulher, ao ter uma gestação, era uma gestação de risco, tinha algum tipo de complicação, os médicos da época, que eram praticamente um açougueiro, eles usavam uma ferramenta para arrancar a criança. Alguém lembra como é que chama aquela peça, não, pessoal? Acho que é fórceps. Como é que é? Fórceps, uma coisa assim. Fórceps? Fórceps. Isso. Fórceps. É difícil. É difícil. Enrolando a língua, vai chegando perto. Em que pegava a criança pela cabeça, né, com aquele negócio, e puxava. Crianças morreram, pais morreram. E quando eles estavam falando isso, eu parei para pensar: o que, pastor? Segundo a minha mãe, usaram isso aí para tirar eu da barriga dela. Eu falei: Jesus, se eu estou vivo, já é um milagre então. Porque quantas crianças morreram por causa disso? O que eu quero mostrar para você, irmãos? Comece a pensar em cada milagre que Deus fez na sua vida, cada livramento, acidentes, proteções, empregos, quanta coisa Deus fez para você. Mas às vezes você traz à memória aquilo que deu errado. Mas marido foi embora de casa, ficou desempregado, eu estou doente. Pastor, mas o meu dedão está com a unha gravada. Tem gente que só traz à memória coisa ruim, pessoal. Jesus está falando: Israel, lembra que eu tirei vocês do Egito? Lembra que eu livrei vocês da morte? Lembra que eu guiei vocês pelo deserto? Ele foi falando. Meu irmão, nunca se esqueça daquilo que Deus fez para você. Traga sempre a memória, porque isso trará fé. O que Deus fez para você até aqui, Ele pode fazer muito mais aqui para gente. Só traga a memória o que? Aquilo que te traz esperança. Nunca traga à memória aquilo que deu errado.
Deu errado? Sacode a poeira, faça como Paulo. Paulo disse em Filipenses 3,13: esquecendo-me das coisas que ficaram. Deu errado? Ô fulano, você lembra aquele dia que você quebrou a perna? Ah, o quê? Quebrei perna? Não lembro disso não. Mas você lembra aquele dia que você foi mandado embora? Eu mandado embora, não lembro disso não. Você lembra aquele dia que seu casamento ia acabar? Meu casamento ia acabar? Você está doido? Não lembro disso não. Não traga à memória essas coisas, pessoal. Só traga à memória aquilo que vai alimentar a sua fé. Eu lembro aquele dia que Deus me livrou. Eu lembro aquele dia que Deus me respondeu. Eu lembro aquele dia que Deus me guardou. Eu lembro daquele dia que Deus me abriu uma porta. Eu lembro daquele dia que Deus me abençoou. É isso que você tem que trazer à memória. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Encerra a mensagem. Capítulo 8. Ou melhor, capítulo 6, né? Versículo 8. Versículo 9 e 10 agora. Ó Deus, lembrando ainda: e vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e vos dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas o que, pessoal? Não destes ouvidos a minha palavra. Aqui está o segredo. Aprenda a dar ouvido à voz de Deus. Se você der ouvido à voz de Deus, Deus vai ser o teu Deus forte, o teu ajudador, o Deus que estará contigo na guerra, na batalha, que te livrará de todo mal. Eu vou parar por aqui. Que Jesus fale mais ao teu coração. Eles clamaram por socorro. Deus enviou uma palavra. É a palavra que você precisa. E a palavra lhe foi dada. A palavra é comparada à espada. A espada não é a arma de defesa, é a arma de ataque. Deus te dá uma palavra para você ir para cima. Como Davi diante de Golias: eu vou contra ti em nome do Senhor. Você vai contra a doença em nome do Senhor. Você vai contra o desemprego em nome do Senhor. Você vai contra a crise em nome do Senhor. E quando você for, Deus tem vitória para te dar em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Deus, gente? Deus ele tem e ele pode. Você que está chegando agora, pessoal, não sei se você reparou, hoje nós teremos a vigília. Estamos um número bem reduzido aqui agora de pessoas. Ali fora já está quase tudo preparado, o som montado, o altar montado, as cadeiras postas, porque às 10 horas da noite de hoje vamos ter uma grande vigília. Eu particularmente estou nessa fé. Salmo 69:19. Porque Deus tem conhecido a minha afronta. Manaus tem sido afrontado. O estado do Amazonas tem sido afrontado. Nossa nação tem sido afrontada. Muitas são as pessoas que perderam emprego. Hoje eu fui fazer uma visita em um hospital de crianças aqui na cidade. Quantas mães saíram de lá hoje chorando que o filho morreu? Eu quero colocar no seu coração: se há uma afronta, se há uma dificuldade, hoje é dia de clamar. Pastor, eu não vou poder ficar na vigília, então eu vou clamar agora com você. Mas não se esqueça, hein? Se você não vai poder ficar na vigília, meia-noite de hoje. Eu durmo mais cedo, coloco para despertar. Porque meia-noite de hoje, eu quero que você, nem se for na sua casa, você vai orar comigo. Você vai abençoar Manaus. Você vai abençoar o estado do Amazonas. Você vai abençoar o nosso país em nome de Jesus. Se você puder permanecer ou voltar, seja bem-vindo. Se não puder, meia-noite na tua casa, você vai orar comigo em nome de Jesus. Digam graças a Deus, pessoal.